versículo pós versículo. Hoje lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, que nos diz o seguinte: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Salomão, o que ele pediu ao Senhor em oração? O Senhor falou que ele pedisse o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria a Deus. Eu fico refletindo como uma pessoa que pede sabedoria a Deus se deixa levar por esse tipo de comportamento, de permitir que tantas mulheres desviassem ele do caminho de Deus. Eu entendo porque nós temos uma alma, né? A nossa mente, onde está, é a sede dos nossos sentimentos, e a nossa alma nos trai. Nós precisamos ter muito cuidado. E qualquer um está propenso a ser traído por sua alma, pela sua carne. E Salomão foi envelhecendo e se permitiu isso. Mas o mais incrível, paradoxal, né, que é essa coisa contraditória, é como que um homem que Deus deu tanta sabedoria, a sabedoria não foi suficiente para que ele não abandonasse Deus. O que nos é suficiente para não abandonarmos a Deus? Eu me pergunto, quando eu vejo essa experiência de Salomão, que ainda assim ele abandonou Deus, e Davi, que foi o pai dele, o rei Davi, teve esse momento também de cometer um grande pecado com Batseba, mandar matar o marido dela, ter um filho com ela, esse primeiro filho morreu, e posteriormente ele teve Salomão, que é o outro filho. Mas Davi se arrependeu amargamente, teve a consequência do pecado, que foi a perda do filho. Ele caiu nesse mesmo pecado da carne. Mas Salomão foi diferente, ele ficou, ele permaneceu. Então nós realmente precisamos vigiar a nossa carne, vigiar a nossa adoração a Deus, como nos passos de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pai de Salomão no caso. Ele errava, ele deixou de acertar, mas ele sempre se arrependia. E ele adorava a Deus, ele amava tanto a Deus, que ele voltava com o coração arrependido e consertava com a ajuda de Deus os caminhos. Não ficava livre das consequências do pecado. Mas para Salomão foi diferente. Então o nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, é a nossa mente, é o nosso controle. Precisa estar totalmente submetida a Deus. E precisamos estar em vigilância constante para não trocarmos nada. E vermos como exemplo. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito como exemplo para nós. Para nós não cometermos os mesmos erros. Então, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E sabendo e entendendo que a nossa mente, o nosso coração, a nossa carne pode nos trair. Estejamos submetidos ao Espírito, em vigilância, em disciplina de oração, de leitura da palavra, em confissão de pecados. Vigiai e orai, para que não caiamos nos mesmos erros. Sabendo que o homem que foi o homem mais sábio sobre a face da terra, ele caiu nesse erro. E acabou abandonando Deus no final da vida. O coração dele ficou voltado para outro Deus, que eram as mulheres que ele tinha. Muito cuidado. Que você seja abençoado, que essa palavra te leve a reflexões, que você possa compartilhá-la. Compartilha com seus grupos, com seus amigos, a fim de que a palavra chegue além. E que Deus nos ajude, o Espírito Santo, a sempre buscá-lo verdadeiramente e nos submetermos a Ele. Em nome de Jesus. Um grande abraço.